Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. A aula de hoje será sobre harmonia. Quem escolheu o tema foi a Thaís, que é uma inscrita do canal, e ela pediu dicas sobre o tema como encontrar o tom de uma música. Então essa é uma aula para iniciante. Eu vou dar algumas dicas sobre percepção musical e falar sobre alguns conceitos básicos a se adquirir antes de tentar tirar uma música de ouvido. Eu gostaria de responder de forma objetiva e breve a essa pergunta: como encontrar o tom de uma música? Em primeiro lugar, é necessário conhecer sobre escalas, sejam elas maiores ou menores. A gente sempre tem falado sobre as escalas aqui no canal, porque esse é um canal de solos e introduções. Em segundo lugar, consequentemente, é necessário estudar sobre os campos harmônicos de cada tonalidade. E em terceiro lugar, nós vamos discutir vários conceitos sobre música aqui, que podem ajudar na percepção musical de vocês. Mas o que quer dizer percepção musical? O próprio nome já diz, percepção. É o ato de você tomar consciência dos diferentes tipos de sons que você ouve. Então, quando você diz que você quer aprender a tirar uma música de ouvido, isso quer dizer que você quer aperfeiçoar a sua percepção musical. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de desfazer o mito sobre o dom musical. Com certeza vocês já devem ter escutado alguma frase como: meu amigo nasceu com o dom de cantar, com o dom de tocar. Isso não existe. A gente sabe que para tocar um instrumento, para cantar, isso exige muita dedicação, muito estudo, muita técnica. Então, vamos desfazer esse mito sobre o dom. As pessoas acham que cantar você não está emitindo notas musicais, que isso já é uma coisa natural. Isso é comum entre os iniciantes. Mas isso não existe. A nossa voz também é um instrumento musical e ela está o tempo todo emitindo notas. Às vezes notamos que algumas pessoas têm mais facilidade com tocar ou cantar, mas isso depende muito da vivência de cada um. Como, por exemplo, algumas pessoas nascem já em famílias de músicos, com o pai ou com a mãe que canta ou toca. Aí já entra a questão da percepção musical, porque se desde criança ela já é acostumada com esses sons musicais, então ela vai ter certa facilidade em aprender um instrumento ou aprender a cantar. Então não coloquem na cabeça de vocês que vocês não vão aprender o instrumento porque vocês têm mais dificuldade. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras pessoas vão ter mais dificuldade. Então se dedique, controle a sua ansiedade e estude muito. Então, voltando aqui para o assunto da aula de hoje, nós vamos dar uma introdução ao estudo de harmonia e ao estudo de percepção musical. Vamos começar falando sobre o que é som e as propriedades do som. Essas definições que eu vou colocar para vocês foram tiradas do livro Lições Elementares de Teoria Musical, do Samuel Arcanjo. Caso vocês queiram pesquisar, é um conteúdo bem interessante. Som é tudo que impressiona o órgão auditivo, ou seja, tudo que vocês estiverem ouvindo. Seria bom vocês fazerem um exercício agora, silenciar e procurar ouvir todos os sons que o ouvido de vocês consegue perceber. O som assume 4 propriedades. A primeira é a altura. A altura se divide em 3 partes: sons graves, médios e agudos. Então, quando a gente diz a altura de um som, a gente não quer dizer na questão de volume, e sim na questão grave, médio, agudo. A segunda propriedade do som é a duração, que é o tempo em que o som vai se prolongar. Esse tempo pode ser curto
ou longo. A terceira propriedade do som é a intensidade. É o grau de força empregado na sua repercussão. Então, o som ele pode ser fraco ou ser forte. E a quarta propriedade do som é o timbre, que é o atributo especial de cada som. Então, cada som terá uma ressonância diferente. Como, por exemplo, o meu pé batendo no chão é um tipo de som. O violão tocando é outro tipo de som. As teclas do computador é outro tipo de som. Agora vamos falar sobre a definição de música. A gente tem vários conceitos aí criados para música, mas eu vou falar da definição do livro que eu peguei aqui para fazer aula, que é a definição do Samuel Arcanjo. Música é a combinação de sons que conservam entre si relações lógicas e ordenadas. O fim da música é evocar sentimentos ou traduzir impressões. Então, através da música que vocês tocam, vocês têm que transmitir alguma coisa. A música se divide em 3 partes. Melodia é uma combinação de sons sucessivos, ou seja, sons tocados um após o outro. Como exemplo de melodia, nós podemos colocar alguém cantando ou o solo de alguma música, né? De qualquer instrumento, numa guitarra, num cavaquinho, num baixo, né? E nós podemos citar o baixo até como um instrumento de acompanhamento. Geralmente ele trabalha bastante com notas, né? As linhas dele são construídas em cima das notas. Então é um instrumento melódico. Harmonia é uma combinação de sons simultâneos, ou seja, sons que são tocados todos juntos. Como exemplo, nós podemos colocar acordes, que são sons que geralmente você toca todos ao mesmo tempo. Instrumentos que produzem harmonia. Pode ser qualquer instrumento de base, né, que trabalhe com os acordes, como o violão, um piano, né, qualquer instrumento que trabalhe com acordes. E o ritmo é a ordem a que se obedecem os sons no discurso musical. Então, tanto os sons quanto os silêncios precisam de ordem dentro de uma música, senão fica tudo uma bagunça e não sai música nenhuma. Então, como exemplo para o ritmo, a gente pode citar instrumentos de percussão ou a própria bateria. Quem tem dificuldade aí com ritmos, com tempos, pode se arriscar de repente aí nos instrumentos de percussão, né? Ter uma noção aí com alguns instrumentos de percussão que vai ajudar vocês a melhorarem nos ritmos também, tá? Agora que vocês já conhecem as definições de som e de música, eu gostaria que vocês fizessem uma autoanálise. Pense um pouco. Você já conhecia sobre as propriedades do som? Altura, duração, intensidade e timbre? E sabe diferenciar essas propriedades quando você escuta uma música? Agora, falando sobre as partes da música. Melodia, harmonia, ritmo. Você sabe diferenciar essas 3 partes? Você sabe ouvi-las dentro de uma música? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Se a resposta for não, você precisa se aperfeiçoar nesses conceitos. Procure mais material para conhecer e, caso precise, pode deixar o seu comentário aqui no vídeo. Nosso segundo assunto são as escalas. Eu sempre tenho falado sobre as escalas aqui nos vídeos, porque o nosso canal é sobre solos. Então não tem como falar de solos sem falar das escalas antes.
Então, de início, eu gostaria que vocês procurassem conhecer bem as escalas maiores e menores. Eu vou procurar disponibilizar algum material aqui para vocês, né? Alguns shapes de escala, para vocês irem praticando. E também vou fazer uma aula exclusiva para isso mais para frente, tá? Então essa aula aqui, vou dar uma breve passadinha, só para vocês ir conhecendo os conceitos que vocês têm que saber antes de poder identificar o tom de uma música. Agora o nosso terceiro assunto, formação de acordes. Se vocês já conhecem as escalas maiores e menores, então agora vocês podem começar conhecendo a formação de cada acorde maior e menor. Então vocês podem começar estudando a formação de acordes pelas tríades maiores, que se refere a acordes maiores, e as tríades menores, que se referem a acordes menores. Depois vocês podem ver também sobre as tríades diminutas, que serão para montar acordes diminutos. Conhecendo a formação de acordes, vamos agora para a nossa quarta etapa, que é conhecer os campos harmônicos de cada tonalidade. É importante saber que nós podemos trabalhar tanto com tons maiores quanto com tons menores. Então nós possuímos campos harmônicos maiores e campos harmônicos menores. De início, nós vamos trabalhar com o campo harmônico maior. Futuramente eu planejarei uma aula falando sobre o campo harmônico menor também. Para iniciar o nosso estudo de campo harmônico, eu vou deixar disponibilizado para vocês uma tabela com os campos harmônicos de cada tonalidade. E dentro desse campo harmônico, nós teremos 7 acordes em harmonia. O próprio nome já diz, campo harmônico. Esses acordes de cada tonalidade, eles formam uma harmonia, uma família, eles se combinam. Como a pergunta foi como encontrar o tom de uma música, então primeiro eu gostaria de dizer para vocês que o tom, ele é um acorde de repouso dentro da música. Agora, mesmo ele sendo um ponto de repouso, ele é o ponto de referência da música, ele é o acorde que manda na música. Todos os outros acordes vão circular em volta dele. Como ele é um ponto de repouso, você pode iniciar a música pelo tom, você pode finalizar a música pelo tom, você pode finalizar as frases pelo tom, você pode iniciar a estrofe da música, iniciar o refrão pelo tom, ou finalizar essas partes também pelo tom, porque ele é um ponto de repouso. O que pode acontecer também é o acorde, que é o tom da música, não aparecer durante toda a harmonia da música, todo o arranjo da música. E por que isso pode acontecer? Porque os outros acordes do mesmo campo harmônico e da mesma tonalidade também possuem a função harmônica deles. Importante saber também que vocês podem possuir várias tonalidades dentro da mesma música. Você pode começar tocando uma música em Dó maior e acontecer mudanças de tonalidade, modulações, né, dentro da mesma música. Pode acontecer empréstimo modal também. Por exemplo, você está tocando uma tonalidade de Dó maior e de repente você pega um acorde emprestado lá do campo harmônico do Fá, por exemplo, só para um determinado trecho da música. Uma dica que eu vou dar para quem está começando a tirar música: é bom vocês começarem por músicas mais simples, né? Então vamos buscar músicas que possuam bastante acordes maiores. Geralmente músicas que têm acordes maiores na harmonia, elas não são músicas que têm muita tensão, né? Então, acordes maiores, eles não geram tanta tensão dentro da harmonia, como, por exemplo, acordes menores, acordes diminutos. Esses acordes geram mais tensão dentro da harmonia. Como a tonalidade é um ponto de repouso dentro da música,
Então, é muito comum que você inicie a música pela tonalidade, mas nem sempre isso vai acontecer. Tá? A música pode começar já num ponto de tensão, né? Mas vamos supor que nós vamos procurar ali o primeiro acorde da música, né? Coloca a música a rodar e tente encontrar qual é o primeiro acorde da sua música. Vamos supor que você tenha encontrado que o primeiro acorde da música seja o acorde Dó maior. Mas isso não quer dizer que ele é o acorde que definiu a tonalidade. Tá? Porque se vocês observarem aí na tabela do campo harmônico que eu passei para vocês, o que vai acontecer? O Dó maior, ele está no campo harmônico do Dó maior, ele está no campo harmônico do Fá maior e ele está no campo harmônico do Sol maior. Então você tem 3 campos harmônicos aí que você tem o mesmo acorde. Então tem que cuidar, porque ele pode não ser o tom da música. Então o que vai definir para mim qual é a tonalidade da música? Vai definir os outros acordes que vão vir depois dele. Então encontrou o primeiro acorde da música, tenta encontrar o segundo acorde da música. Por exemplo, encontrei lá que eu tenho em seguida um acorde Fá, por exemplo. O Fá, o Dó e o Fá, eles estão dentro do campo harmônico do Dó maior. Vamos ver aqui. Eles também estão dentro do campo harmônico do Fá, né? Fá e Dó, ali, no caso, se o tom for Fá, eu também tenho o Fá e o Dó no mesmo campo harmônico. Então, já eliminei o campo harmônico do Sol. O campo harmônico do Sol não é a tonalidade dessa música. Então, fiquei o campo harmônico do Dó e o campo harmônico do Fá, mas ainda não defini o tom. Continuo procurando os acordes de dentro da música. Tá? Vamos supor lá que, em seguida, eu obtive um acorde de Mi menor na música. Vamos ver. No campo harmônico do Dó, eu tenho Mi menor. No campo harmônico do Fá, eu não tenho Mi menor. Eu tenho um Mi diminuto. Então, se for acompanhar esse raciocínio do campo harmônico, eu já defini que o meu tom é Dó maior. Tem muita coisa para a gente ver sobre essa questão de encontrar o tom de uma música. Porque cada grau do campo harmônico, cada grau da escala, vai receber um nome diferente e uma função harmônica dentro de uma música. Por exemplo, a gente vai ter o subdominante, o dominante, o relativo. São acordes que causam tensões diferentes. Então, de início, eu gostaria que vocês guardassem bem isso que eu falei. O tom, ele é um ponto de repouso dentro de uma música. No caso, ele vai ser o primeiro grau do campo harmônico. É possível você ter mais do que um tom dentro de uma música. Gostaria também que vocês exercitassem muito esse campo harmônico que eu passei para vocês, essa tabela, porque como eu disse para vocês tirarem uma música de ouvido, o ouvido de vocês, ele tem que estar acostumado com esses sons, que é a questão da percepção musical. Então pratiquem muito o campo harmônico, estudem ele, aprendam os acordes se vocês ainda tiverem dúvida, de preferência memorize. Da tonalidade de Dó, quais são os 7 acordes que você pode utilizar dentro da harmonia? Campo harmônico do Ré, campo harmônico do Mi. Então, todas as tonalidades é bom vocês memorizarem. Memorize, sinta o som que cada acorde pode produzir dentro da harmonia. Né? Pratique ele na ordem, pratique de forma aleatória. Né? Por exemplo, campo harmônico do Dó, posso praticar ele. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si diminuto. Posso praticar de trás para frente? Si diminuto, Lá menor, Sol, Fá, Mi menor, Ré menor, Dó.
posso praticar ele de forma aleatória. Dó, Fá, Sol, Lá menor, Mi menor, Ré menor, Fá, Sol, né? Eu posso montar várias harmonias e imaginar como se eu estivesse tocando uma música. Eu gostaria de deixar para vocês aqui como exemplo o campo harmônico do Dó maior, então vocês podem praticar ele para exercitar e ir memorizando. Então vocês podem começar praticando ele pela ordem, né? Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuto. Depois vocês podem colocar os ritmos que vocês quiserem. Pode colocar os dedilhados, os padrões de dedilhado que você ensinou. Pode colocar também, tá? Por exemplo, pode começar com uma batida de rock country. Foi uma batida que eu já ensinei no canal. Vamos colocar aqui... Pode colocar primeiro o campo harmônico na ordem. E depois, se quiser fazer ele aleatório, da forma que eu vou fazer aqui, pode colocar também. Pode colocar outros tipos de batida também, uma rocha, por exemplo. Repare que eu estou sempre começando e finalizando no tom, porque ele é um ponto de repouso, lembra que eu falei? É um ponto de repouso na música, né? Vamos fazer agora com dedilhado. Então pratique bastante dessa forma, usando o campo harmônico de forma aleatória. Podem começar pela tonalidade Dó e depois pode fazer a mesma coisa com as outras tonalidades. Procure deixar sempre o Dó maior como um ponto de repouso na harmonia que vocês montarem. Assim o ouvido de vocês vai se acostumando com esse ponto de repouso. E aí vocês vão melhorando conforme a percepção musical de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão, quiser compartilhar alguma coisa comigo, podem deixar nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Uma boa semana, fiquem todos em paz e até mais.